examinando as Escrituras, estamos acompanhando o estudo do Salmo no capítulo 33, a partir do versículo 16. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Então nós temos aqui a palavra de Deus nos revelando que Deus está no controle. É Deus quem escolhe, é Deus quem separa. Quando alguém recebe de Deus uma determinação para ser abençoado, para estar na liderança, no comando, então essa direção vai prevalecer numa guerra ou mesmo numa administração em um país, em uma cidade, por um tempo. Nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo, principalmente, que quando Deus quer agir, não há quem possa impedir, nada pode ser evitado. Nós vemos aí os grandes impérios, aqueles homens que imaginaram construir um grande governo que fosse até permanecer para sempre, superando na história os demais impérios que já existiram antes, como o Império Grego, ou o Império da Babilônia, ou do Irã, da Pérsia, ou mesmo o Império Romano, como um dos últimos impérios conhecidos. Nós vemos que eles caíram por uma determinação de Deus. Alguma circunstância, algumas coisas aconteceram em que nós podemos ver ali a mão de Deus intercedendo, agindo, determinando que aquele rei não se salvasse, nem mesmo com o poder dos maiores exércitos. Nós vemos aí o Império Comunista. Ele foi criado com um planejamento super radical, baseado no terror, e com a ideia de que se ele se mantivesse fiel, se os comunistas se mantivessem fiéis àquele estabelecimento de atitudes, de ações, o comunismo iria, segundo os seus fundadores, iria dominar o mundo todo. Traçaram uma estratégia a partir da União Soviética, descendo a África, América Latina, Europa e, por fim, terminando, conquistando também os Estados Unidos como o último país sede do capitalismo, que seria suplantado pelo comunismo. Mas nós vimos os seus planos se frustrarem, falharem, e eles não conseguiram se sustentar. Então Deus está no controle e nem por sua muita força se livra o valente. Também em algumas relações pessoais, atitudes pessoais, nós vamos ver Davi como um grande exemplo de ser exaltado por Deus junto dos seus irmãos, que eram maiores, mais altos, com melhor aparência, se destacaram mais na sua infância, na sua juventude, mas Deus escolheu Davi. Talvez o menor, talvez o mais fraco fisicamente, mas Deus o fortaleceu com o dom do Espírito Santo. Davi foi batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e ali em Israel Davi foi o rei, prevaleceu sobre os seus irmãos dentro da sua casa. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Então nós temos aqui mais alguns pontos no texto. Por isso a importância de examinarmos as Escrituras, de não pararmos em um certo ponto, em um certo versículo e tirarmos uma conclusão.
já precipitada a respeito do que o Espírito de Deus quer nos falar, da forma como estava sendo conduzida aqui o texto, a mensagem do Salmo. Então nós vemos, assim como Jesus, ele foi morto na cruz. Ali até na eleição escolheram Barrabás. Mas ele não ficou na morte. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Então ele não viu a vergonha, ele não viu a corrupção, ele não foi destruído, ele teve vitória. Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, tomou as chaves da morte e do inferno e ressuscitou e subiu aos céus. Foi coroado, hoje ele reina sentado à direita do Pai. Então, é aqui que entra essa salvação, para livrar-lhes a alma da morte. É o primeiro ponto que nós temos sempre que lembrar. Jesus, apesar de morrer na cruz, ele foi vencedor. Ele é o vencedor e é ele quem nos dá a vitória. Somos mais do que vencedores por Cristo, porque ele venceu a morte. Então, as aparências também do mundo são passageiras. Veja, por exemplo, um atleta, ele se desenvolve bem, ele tem força, ele tem velocidade, ele tem um chute forte, dependendo da prática esportiva dele, ele consegue realizar da melhor forma possível, às vezes até suplanta os outros, tira o primeiro lugar, recebe a medalha de ouro, é condecorado pela sua força física. Mas a sua mente, o seu espírito, a sua alma não envelhecem, mas o seu corpo sim, vão envelhecendo, vão enfraquecendo. E sem que a sua alma, o seu espírito estejam preparados, tanto é que às vezes não reconhecem o envelhecimento do corpo, ele vai perceber que os seus índices vão caindo. A sua condição de correr, de aguentar 90 minutos, por exemplo, correndo atrás de uma bola, ele já não consegue mais. Seu corpo dói, suas pernas doem, ele já não tem mais fôlego. Então ele chora, ele sofre a derrota. Ele começa a perder, ele é substituído, ele já não é mais escolhido, já não é mais escalado. Então ele tem uma derrota física. E ele não aceita, mesmo que falem de fora, falam com ele, mas a sua idade, tudo bem, já passou. Você passou, o seu tempo passou. Você agora vai sofrer a derrota física. Mas o seu espírito, sua alma, não entram em acordo com o corpo. A carne é fraca. O espírito está ali forte, querendo ainda realizar as mesmas coisas que fazia antes, com a mesma força de vontade. Porém, na carne, ele já fracassou, ele já não consegue mais. Então ele entra em desespero, ele entra numa fase de desânimo, às vezes cai em uma depressão, porque vem a recordação dos tempos áureos, do auge da sua carreira, e agora ele já não consegue mais, por mais que ele se esforce. Às vezes ele até tenta novamente, seu pensamento, sua mente o engana, às vezes achando que poderá repetir aquelas coisas que ele fazia antes, porque ele tem vontade, ele acha que pode, mas não consegue mais. Então ele tem uma morte, ele tem um sofrimento físico. Porém, o Senhor livra-lhe a alma da morte. Essa pode ser renovada, nascer de novo, ser batizada com o Espírito Santo e ser forte eternamente, ter alegria, ter vida no espírito, na alma, embora o corpo volte ao pó, porque ele é fraco, ele é mortal. Então, a palavra de Deus vem nos falando para realmente sermos o que nós somos de melhor, o que nós temos de mais força dentro de nós, que é a nossa força espiritual. Embora o mundo comunista, materialista, rejeite qualquer palavra espiritual, mas a grande verdade das Escrituras, da palavra de Deus, é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, do pó da terra, e Deus lhe soprou
nas narinas o Espírito. É esse Espírito que dá vida, é esse Espírito que dá alegria. Não importa quantos anos de vida você tem alegria, você tem a força de Deus, você pode receber essa vitória que Jesus conquistou na cruz e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Salmo 33, versículo 19. Deus quer conservar a sua vida eterna. São as Escrituras que testificam a respeito da vida eterna. Você pode viver eternamente porque a sua vida não acaba na carne, a sua vida não acaba no pó, não acaba no fracasso. O seu tempo da carne passa, seu vigor físico passa, mas o tempo do seu espírito, da sua alma não passa, ele é eterno. E Deus quer te conduzir para esta nova vida, para esta renovação. Não importa o que o comunismo diga, o que o mundo diga, o que o mundo materialista queira dizer, mas Deus tem para você agora palavra de vida eterna. O Senhor te dá vitória, o Senhor te livra de todo mal. E como Jesus venceu a morte, ressuscitou e agora está à direita do Pai, você também é convidado a crer em Cristo e ser co-herdeiro, ser irmão de Cristo, recebendo a herança que o Senhor tem recebido no céu e Ele tem para compartilhar com você. Então vamos orar neste momento para que você creia na palavra de Deus, creia em Deus, creia no que Deus está falando com você agora e receba a salvação, receba a vida eterna em Cristo. Senhor Deus, nós clamamos a Ti agora com amor por esta vida, que ela receba agora a salvação em Cristo, a salvação da sua alma, do seu espírito, para viver eternamente contigo, receber com Jesus a herança que o Pai tem preparado para os seus filhos, para aqueles que o amam, que obedecem, que praticam as obras da Tua palavra. Ó Deus, salva essa vida em nome de Jesus. Abençoa esta família, abençoa esta casa, abençoa todas as famílias das nações, abençoa toda a terra. Deus dá salvação, leva o conhecimento da verdade, da justiça, da prática do amor em Cristo. Salva, Deus, as nações, salva toda a terra, faz cessar a guerra e nós aguardamos novo céu, nova terra em que habitam a justiça. Nós te louvamos, Pai, pelo milagre desta vida, desta família abençoada. Neste momento, oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.